Olá, queridos irmãos, filhos amados de Deus, mais uma quarta-feira, mais uma vez o ID entra na sua casa para poder orar, meditar e falar sobre as coisas de Deus, sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Um prazer imenso estarmos aqui novamente na sua presença, pedindo licença para estar na casa deles, né, Márcia? Boa tarde, queridos irmãos. É uma bênção estar aqui com vocês, partilhando a palavra de Deus, né? A doutrina da nossa igreja amada, que nos conduz para o céu. Amém, amém. Tudo bem, padre? Tudo bem, nesse tempo de agora de alegria. Exatamente, exatamente. Uma alegria poder estar aqui partilhando com vocês, com o ouvinte, né? Também, ouvinte não só, né? Ouvinte, né? Mas também aqueles que participam, né? Telespectador. Exatamente, exatamente. Júnior, tudo bem? Como é que foi a Páscoa, Júnior? Maravilhosa, graças a Deus. Boa tarde a todos que estão assistindo. Deus abençoe. Uma alegria estar aqui novamente, rezando com vocês. Amém, amém. Queridos, vocês sabem, né? O nosso programa agora é um programa temático e nós estamos trabalhando o tema que fala da queda do homem, que fala, então, do perdão, da reconciliação e principalmente do senhorio de Jesus na nossa vida. E é isso que nós vamos tratar hoje. Nós vamos, hoje, em cima do Evangelho de João. Abra sua Bíblia, pegue sua Bíblia. Evangelho de João, no capítulo 3, os versículos de 14 a 21, é o nosso, digamos assim, é o nosso texto básico para que a gente medite, converse e principalmente ore muito para que Jesus seja efetivamente o Senhor da nossa vida. Podemos abrir então, Júnior? Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Maravilha. Então, eu passo a palavra ao senhor, Padre, para que o senhor comece, então, essa meditação do dia de hoje. Então vamos ler o texto primeiro? Vamos. Porque vamos deixar que a palavra vai nos guiando, né? Para que a gente não fique divagando coisas, né? Exatamente. Deus vai nos conduzindo pela sua palavra. Então, o Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do versículo 14, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos, parte final do diálogo. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que nele crer tenha nele a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo,
Mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas obras eram más. Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste que as suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse contexto, né, que vivemos hoje também de alegria, e nesse diálogo que Jesus vai tendo com Nicodemos, fica como uma síntese da história da salvação. Né? A gente começa a ver, então, Jesus vai que ligando, né, ao Moisés, aquele fato do Antigo Testamento, onde Moisés levanta a serpente, o povo havia se rebelado contra Deus, e estava sendo atacado pela serpente e morrendo. Então veja que significativo, né? Serpente, né? Você liga serpente ao Gênesis, né? Gênesis, né? Então lembra a queda. Tá? Então a queda, o pecado, justamente o salário do pecado é a morte. Então aqui simbolizado dessa forma. Então Jesus pega então esse sinal de morte, aliás, Jesus não, Moisés, Deus manda Moisés levantar essa serpente. Então todo aquele que olhar, né, para aquela serpente será salvo da morte. Então aqui, justamente aquilo que era tão símbolo de morte, a cruz também é um símbolo de morte, né? Então todo aquele que agora olha para aquele que está na cruz e crê, será salvo. Então a gente vê que realmente, e essa salvação, e aqui nós entramos, que Deus traz, que Deus traz, é para o mundo. E aqui vamos entender bem isso, né, para a gente entender a questão de senhorio de Jesus. Né? Porque o senhorio de Jesus não é um senhorio para algumas pessoas. De fato, a realidade verdadeira é que Jesus é o Senhor do universo. Não apenas daqueles que creem, mas ele é de fato, na verdade, o Senhor de todo o universo. Então veja o que Jesus mesmo diz. Ele diz, olha, Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, quem é salvo por Jesus não são apenas algumas pessoas, são todas as pessoas e todos os seres humanos de todos os tempos. E isso é importante nos darmos conta, porque quando a gente pensa isso, né, entender que Jesus e São João fala isso, ele é o Filho único de Deus. Então Deus não tem outros, da sua própria natureza. É só Jesus. Então é Deus que se encarna para a salvação de todo o gênero humano de todos os tempos. Então aqui a gente começa a entender a dimensão disso. E quando a gente começa a falar então de Deus, nós entendemos então que é em Jesus que todo ser humano se encontrará a sua salvação. Em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer região. Então, todo aquele de Jesus que nele crê, será salvo. Então, veja bem, isso é algo... porque muitas nós só refletimos em termos da nossa fé cristã, né? Claro, e é verdade. Mas pense nisso numa dimensão mundial. Então, ou seja, todo aquele que nele crê alcança a salvação. Porque, de fato, dele vem a salvação para todo ser humano. Não para alguns, né, ou só para aqueles, não, mas para todo aquele, para todo ser humano, em toda a face da terra, em todos os tempos, que ele crer, será salvo, porque dele vem a salvação para todo o gênero humano. Então, perceba isso, a salvação
que Deus traz é para todo ser humano. E por isso, claro, a gente vai lembrar, pode até ligar com a própria evangelização. Exatamente. Porque se não fosse assim, não seria necessário evangelizar. Não é verdade? Então, E isso é importante, né, Padre? Porque senão, às vezes, o telespectador, você que está em casa, pode ficar pensando assim, que bom, se Jesus veio para salvar todo mundo e toda pessoa do universo, deste planeta, digamos, eu não preciso fazer nada. sim. Não. O Senhor deixou bem claro, não. Precisa sim. Precisa crer. Precisa seguir o Evangelho. E tem um mandato de Jesus. Se nós pegarmos lá no Evangelho de Mateus, no final do Evangelho de Mateus, ide, nosso programa, né? E evangelizar. Ide evangelizar e quem? Todas as criaturas. Então perceba, Até os confins da terra. então né? perceba isso. Vamos perceber e entender isso, né? Reflita sobre isso, né? Saia um pouco e comece a pensar um pouco mais amplamente sobre isso. Então, Jesus, ele diz, ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Por que isso? Pare para pensar. Pare para pensar você que está nos assistindo. Por que Jesus diz para pregar o evangelho a toda criatura? Justamente porque nós somos portadores desta boa nova. Exatamente. Ou seja, a salvação universal que Deus vem trazer para o mundo. E essa salvação é uma salvação que se fundamenta justamente no amor que Deus tem pela humanidade e dá à humanidade o seu melhor, né? Que é o seu próprio Filho, para que todo ser humano que crê. Então, hoje a gente pode pensar isso, a gente pode pensar os amigos, os inimigos, né? Vamos pensar São Paulo, né? São Paulo era um inimigo da igreja. E ele experimentou a salvação do Filho de Deus. Quantas pessoas aí no mundo, né, que às vezes tinham outras crenças, né, que fizeram essa experiência e creram, né, e encontraram salvação. E se você conversar com ela, ela vai te dar o testemunho. Então não é uma questão meramente humana. A gente vê que, de fato, o ser humano vai se encontrar sobre esse senhorio. Exatamente. E como é importante, né, Padre, a gente perceber isso que o senhor acabou de dizer, né? O exemplo de Paulo, né? Paulo é um excelente exemplo, né? Porque ele não era só inimigo, ele era perseguidor, né? Ele queria o extermínio, né? E no momento em que ele se converte e aceita o senhorio de Jesus na vida dele, ele passa a fazer aquilo que ele não queria fazer. Coisas que ele nunca imaginou fazer, né? Ele passa a fazer, ou seja, ele passa a defender Jesus, ele passa a obedecer Jesus, ele passa a viver quase como Jesus, né? Fazendo de Jesus o seu espelho, né? Seu modelo. E morre por ele. E morre por ele. Quer dizer, isso é senhorio, né? Abrir mão das nossas vontades, abrir mão. Isso é um sinal, né? O que é viver sob o senhorio de Jesus? O primeiro passo é aceitá-lo, né? Exato. Aceitá-lo como Senhor. Claro, e significa, então, aceitar significa agora, a partir desse momento, eu não vivo mais as minhas vontades. E por isso, despojamento. Né? Porque se eu não tenho, né, diante de mim isso, né, eu nunca vou conseguir viver sob o senhorio de Jesus. Porque não basta dizer também, né? Exatamente. E isso é uma coisa, a gente cai às vezes a pessoa, né, a gente cai num oba-oba, né? Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor, mas eu estou vivendo no pecado, né? E eu não quero romper com o pecado, não. Eu gosto do pecado e fico no pecado, né? Mas Jesus é o meu Senhor. Não? Um sinal, claro, né, do senhorio de Jesus, a primeira coisa que eu preciso fazer na minha vida, claro, é aceitar o seu amor, a sua misericórdia, mas eu preciso então fazer uma escolha. E a escolha que eu preciso fazer é romper com o pecado. Senão não tem senhorio de Jesus, né? É uma escolha diária, inclusive. Claro, diário. Todos os dias você tem que ter essa escolha consciente. Eu demorei um tempinho para me dar por conta disso.
A escolha é consciente, é quando tu abre os olhos, né? Quando tu vai fazer a tua primeira oração da manhã, tu tem que estar consciente que, Senhor Jesus, és o meu Senhor hoje, para todo sempre. Eu peço a graça e o poder do Espírito Santo, a intercessão da Virgem Maria. Vai conversando com Deus, louvando e agradecendo e se colocar à disposição do reino. E pedir a graça de viver o Santo Evangelho. E é muito interessante. O senhorio de Jesus, a gente olha os grandes pecados nossos, né? Mas ele passa pelas nossas pequenas atitudes, né? Então, por exemplo, a nossa tendência em julgar as pessoas, né? A gente olha para aquele irmão, a gente não sabe o contexto da vida dele, mas a gente tem essa tendência de julgar. E quantas vezes ao longo do dia a gente julga as pessoas? A gente define o que aquela pessoa é sob o nosso olhar. E aí passa o senhorio de Jesus, de eu conseguir, e é uma coisa bem difícil, assim. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de conviver com uma pessoa que é muito diferente de mim. Eu tenho essa dificuldade, sabe? Então, eu já vi, até tem aquele livro, Imitação de Cristo. Lindo aquele livro. E tem uma parte do livro que ele diz, eu não lembro agora bem as palavras, mas diz assim, que tu tens que olhar para o outro e ver a beleza de Deus nele. E não aquele defeito que está te incomodando. Aí tu querer isso, tu vai te aproximando. E aí vem o que a nossa queridona Luciana, em muitos programas falou aqui para conosco, que tem duas coisas importantes na nossa vida, que é o esforço. Deus tem que ver o teu esforço, Deus tem que ver que tu quer. E aí ele vem com a sua graça. Ou seja, tu não pode ficar inerte, né? Omisso, parado. Ah, não, tá bom assim, vou sentar aqui no meu sofazinho, vou pegar meu café, meu tercinho. Ótimo, café com terça, né? Perfeito. Esse nome me lembra alguma coisa. Pois então, né? Veremos, né, Paulo? Né? Em breve. Merchandising. Pois é. Aí, mas eu não posso ficar não olhando para mim, não me olhar, não procurar. O Senhor realmente avançar em águas mais profundas. Isso é vida e a gente não é ensinado a isso. E a gente não ensina aos nossos filhos. Quem é aqui, ó, pai, mãe, avós, vou falar uma coisa para vocês, como mãe, nós temos obrigação de ensinar os nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas e fazer com que eles proclamem que Jesus é o Senhor. Certamente. E uma coisa importante, Marcinha, que tu acabou de dizer, né? Quando tu falou em aceitar o senhorio de Jesus e seguir o Evangelho, tu falou, né? E é exatamente isso, porque às vezes a gente diz que acredita em Jesus, né? Ah, eu acredito muito em Deus. Não, acreditar não basta, né? Tem que crer. Existe uma diferença aí entre crer e acreditar. Acreditar, muita gente acredita, né? Mas não crê, ou seja, não segue. Muitos de outras religiões, inclusive, né? Creem. Quer dizer, exato. creem não, acreditam, acreditam, né? Exato. Mas não seguem o Evangelho. Não consideram. Mudam. É que a fé supõe uma adesão. Isso. Uma adesão à nossa vida, adesão, claro, livre diante de Deus. Exatamente. Porque eu começo a me guiar, agora é a vida de Deus em mim. Porque aqui é a frase que Jesus fala para a samaritana, né? Ele diz, olha, se tu conhecesses o dom de Deus e quem te diz, dá-me de beber, tu que pedirias e ele te daria a água viva. A água que eu lhe der, pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte de água jorrando para a vida eterna. Então veja que essa água é o Espírito de Deus. É uma vida nova de Deus. É uma vida que é um nascer de novo. São Paulo vai dizer isso, né? Em Cristo somos uma criatura nova. Então por isso é a adesão. Então não é uma parte da minha vida. Sim. Não é só uma questão intelectual, ou de falar. Realmente eu começar a olhar a realidade
sobre o outro com uma nova mentalidade. Eu vou agir, e isso a pessoa faz livremente. Sem dúvida, sem dúvida. Júnior, vamos fazer uma música para a gente meditar um pouco sobre isso que acabamos de falar. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Amém. Que maravilha, né? Não sei se você que está em casa concorda comigo, mas como é bom, né? Quando a gente consegue, depois de falar das coisas de Deus, depois de meditar o Evangelho, a gente poder elevar a nossa alma com uma música linda dessas, né? É muito bom. E muito bem interpretada a música, né? A glória de Deus, o dom. Quando eu digo Júnior, uma música, né? eu quero dizer o conjunto todo. Sim, sim. Não só a letra, como a melodia, mas principalmente a interpretação do Júnior. Então é assim, queridos, vejam que às vezes a gente diz que Jesus é o Senhor da nossa vida, né? Como disse o Padre Miguel no início do programa, né? Nem todo mundo que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, de Deus, né? Isso Jesus já nos adverte, né? Não basta dizer Senhor, Senhor, né? É preciso que pratiquemos, é preciso que realmente consigamos combater as nossas ambições, né? Deixar que as nossas ambições sejam substituídas pela vontade de Jesus, por aquilo que Ele tem para nos oferecer, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Não é, Márcia? Exatamente. Deus, Ele... Quando a gente aprende, né, é uma caminhada, né, a se colocar, principalmente diante de Cristo Eucarístico, né, diante da Eucaristia, ali no silêncio do altar. É um convite até, irmãos queridos. Quantas vezes a gente está indo por semana, né? Na frente do altar para colocar Jesus. Uma vez uma pessoa me disse assim, eu não tenho tempo. Uma pessoa, né, praticante, assim. Sim, sim. E aí eu disse para ele, olha, eu acho bom a gente ter agenda para Deus. Porque senão daqui a um pouco Deus não vai ter agenda para nós, né? Ele é misericordioso, amoroso, mas Ele é justo também. E isso eu não falo para as pessoas terem medo, não é isso. Mas para a gente ter consciência. A nossa agenda, quem é o centro da nossa agenda? Jesus é o Senhor, mas o centro da minha agenda é o trabalho. Sim,
a gente precisa trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não sustento a minha família. Eu não tenho herança, não tenho, né, bens, tudo. Mas eu preciso, mesmo nessa condição, colocar que o centro da minha agenda é Jesus. Exato, exatamente. E a gente tem que ter muito cuidado, né? Desculpem. A gente tem que ter muito cuidado com essas tendências novas, né, Padre? Com essas coisas que o mundo vai trazendo para a gente, infelizmente, até mesmo às vezes as próprias pessoas da nossa igreja, né? Porque eu inverto, né? Eu tiro o Criador do centro, porque é claro que nós temos que Deus nos deu esse mundo, né? Sob a nossa, nós temos que cuidar da humanidade, do mundo, tudo, mas nunca tirando Deus do centro. Eu não vou tirar. Se eu tirar minha vida de oração, eu caio. Eu não existe Jesus, senhorio de Jesus, sem vida de oração. Não existe isso. Não existe só o estudo. Existe a vivência. Eu preciso viver o senhorio de Jesus. Eu preciso colocar o Senhor como meu centro. E se eu não coloquei, como todos nós, a gente não tem Jesus totalmente como centro da nossa vida. É uma caminhada. Mas conscientemente eu tenho que pedir essa graça. Conscientemente. Senão eu me perco. E aquela situação, né? Às vezes a gente acha assim, como eu tô bem, como eu tô ótimo. Pensa bem. Porque a queda é grande. Né? Nós temos essa tendência da queda do orgulho. E é muito perigoso. É muito perigoso quando a gente acha que tudo está bem. Talvez quem esteja ao nosso lado não seja Jesus. Nós já voltamos, vamos fazer um intervalo. Nosso programa chegou ao fim do primeiro bloco. Fique conosco. Escute a canção nova e já voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa, hoje meditando o Evangelho de João, no seu capítulo 3, e os versículos de 14 a 21. Estamos falando sobre o senhorio de Jesus. Para encerrarmos, então, o tema desses 3 últimos programas, né? E nós falávamos sobre a importância de abrir mão das nossas vontades, abrir mão das nossas ambições e deixar Jesus realmente reinar na nossa vida. Mas não é apenas teoricamente, né? Não basta a gente dizer que Jesus é o meu Senhor, que Jesus realmente é o meu modelo, né? A gente tem que procurar efetivamente ser um exemplo, né? Ser digamos assim, um reflexo de Jesus na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos realmente agir como Jesus agiria no nosso lugar, né? Precisamos aconselhar quando for necessário, precisamos mostrar o caminho quando for preciso, porque isso é obra de caridade, né, Pai? Claro, esse está no fundamento da vida nova, né? Porque não, a gente pensar em termos de aliança, né? Por exemplo, quando um casal, né, assume o matrimônio, né? Há uma entrega de si em relação ao outro, né? E essa entrega de si supõe renúncia, senão não há aliança. Então essa nova e eterna aliança eu preciso me dar conta disso. Então não é fazer a minha vontade, né? Eu estou recebendo a graça de encontrar a verdade, é diferente. E Deus vai me dar a escolha. Posso escolher. Por exemplo, o jovem, né, que chama o jovem rico, né? Ele era um homem bom, né, que não era um homem mau. E ele fez a pergunta certa para a pessoa certa, né? Mas o que Jesus tentava ensinar para ele? Olha, que Deus é o verdadeiro bem maior, Ele é a pérola preciosa. Então, e isso que Jesus fala, olha, por que me chamas bom, né? Porque só Deus é bom, só Deus é o verdadeiro bem. E ele depois já vendo, ele não entendeu isso, né? Então ele não houve uma renúncia de si, não houve entender que o bem maior
é Deus. Então, esse é um princípio novo. Então, quando eu digo que Jesus é o Senhor da minha vida, eu estou dizendo que Ele é o bem maior da minha vida. E Ele está acima de todo, ou seja, que eu mesmo e tudo que está na minha vida está agora sob o seu senhorio. Significa sobre o seu ensinamento, sobre os seus valores, sobre a sua vida. E Ele é o que digamos, é a pedra angular agora. Então tudo agora passa a se submeter a esse critério, a essa nova maneira de pensar. Jesus é o Senhor, a maneira de Cristo pensar. Então, claro, aí isso é conversão. Então eu começo a converter a minha vida toda ao senhorio de Jesus, ou seja, a sua palavra, aos seus valores, a sua vida. Isso, claro, Deus nos dá meios, né? Como é que eu faço isso? Como é que você vai fazer isso? Primeiro, uma vida de oração, senão você não vai conhecer a Deus, nem vai se sustentar com isso. Porque é uma obra, já tenho falado tantas vezes sobre isso, né? O fundamento é sobrenatural. A mudança, a gente precisa entender essa relação do natural com o sobrenatural. Então, eu preciso realmente me dar conta, então, olha, Deus começa então a agir na minha vida. Então, toda a minha vida, agora natural, está submetida ao senhorio de Jesus. Então, as minhas escolhas, então, a minha oração vai ser aquilo que me sustenta, é o meu diálogo com Deus. E diante disso, Deus me dá as grandes fontes de graça que são os sacramentos, que atualizam a graça, que renovam a graça. Vamos supor, quando o pecado, ou seja, quando eu rompo com Deus, cometo um pecado, a pessoa comete um pecado mortal, ou seja, que matou a vida da graça, matou a caridade em mim, aquilo que pode levar a pessoa ao inferno. Agora, então, Deus tem uma resposta para isso, na sua misericórdia, que é o sacramento da reconciliação, onde Ele mesmo, através do sacerdote, vai dizer, filho, eu te absolvo dos teus pecados. Né? Devolve a vida da graça, me reconcilia com o senhorio de Jesus e me reconcilia com a igreja. E eu volto a beber da fonte da graça, do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, como é que eu me mantenho nesse senhorio? Né? Claro, oração, sacramentos, o estudo da palavra, mas não só estudo. A palavra, não esqueça, a palavra é a poda, né? A palavra é que vai podar a minha vida. Porque, cuidado, a gente precisa se dar conta disso, né? Ela vai nos guiar, a palavra. Se eu me deixar guiar. Então, o meu critério de errado e certo terminou. Mas eu acho que... Que dificuldade, né? Mas eu acho que... Eu acho. Né? Fica assim, Religião mas do eu eu acho. concordo com isso, né? Né? Então, claro, nós temos as nossas lutas, você tem a sua em casa, eu sei, mas é preciso se dar conta disso. Se eu quero viver a vida nova, o senhorio de Jesus, eu tenho que me dar conta que eu preciso entrar num caminho de humildade. Tá? Fundamental, né? Modelo para nós, a Virgem Maria. Nossa Senhora. Tá? Vamos pensar em Jesus no Horto das Oliveiras. E isso vale para situações difíceis da nossa vida. Entende? Porque é isso que nós nos damos conta que Deus tem uma resposta para a nossa vida. E isso não significa a gente reduzir Jesus a pedidos ou a coisas que a gente quer para Ele. E que daí a gente diz assim, não, tá, tudo bem, isso é assim, mas na vida real não existe isso, gente. Não, mas no meu trabalho... Não. A vida real é a vida real com Deus, no trabalho. O meu trabalho vai ser... ser... é ilusão, né? Vida sem Deus é ilusão, né? Então, se eu separo, não existe isso. Então, o senhorio de Jesus passa por isso. Entender que Jesus, o senhorio, a vida nova de Cristo tem uma resposta para mim no meu trabalho. Por exemplo, quando eu estou diante da morte, diante da doença, diante do desemprego, diante da morte de um filho,
Deus tem a resposta para esse momento. E a sua vida, né, vai me sustentar. O seu senhorio vai me sustentar nesse momento. Então, isso é vida. Né? Senão seria um teatro. Né? Porque às vezes tem certas crenças pagãs que elas são assim, elas entram em algumas coisas, né? Vem para uma coisinha para me dar uma paz, uma coisinha, né? Não, um todo assim, o respeito o livre-arbítrio das pessoas, né? Mas nós entendemos, pela graça de Deus, que Jesus é o Senhor de todo o universo, acima de todas as coisas. Isso, aceitar isso significa despojar-se dessas coisas também. Não dá para tu pensar. Então, os sacramentos, a oração, né, a leitura da palavra, o inserir-se em uma comunidade, por exemplo, né? Não posso ser um cristão, né, isolado no mundo, né? Não, a minha fé me leva a ser igreja. Estar com a igreja, pensar com a igreja, caminhar com ela. É uma igreja de Cristo, corpo místico de Cristo. Então, e nela eu recebo a seiva para que eu possa realmente despojar-me, né? Senão eu não consigo. Cara, isso é um processo de toda a nossa vida. Sim, isso exato, nós estamos falando assim de maneira ampla, mas isso não é, isso é uma luta, existe conversão, existe esforço, muita gente que tropeça, cai, né? Mas é importante dar conta que a direção é essa. Sim, é uma caminhada, né? Claro. E é como o senhor falou agora há pouco, a palavra tem que ser nosso sustento, ou seja, se ela não me indica como eu devo caminhar, então eu estou perdendo tempo lendo, né? Se eu vou ler a palavra de Deus, vou ler os evangelhos, mas eles não vão me fazer caminhar naquela direção, seguir aqueles passos, não serve para nada. É leitura. Aí eu transformo o evangelho, transformo a Bíblia em literatura tão somente, né? Aí que vem a questão da experiência com Jesus, né? A gente não pode se resumir a palavras bonitas, né? Nós temos que buscar essa experiência com Deus. E essa experiência, principalmente, a gente busca na Eucaristia, na Santa Missa, mas naquele encontro silencioso com Cristo Eucarístico, uma alma eucarística, essa graça. E aí entra uma oração maravilhosa, que eu tenho uma paixão, que é o Santo Rosário. Porque o Santo Rosário, a Imaculada Virgem Maria, ela nos leva a essa experiência com Jesus. A gente tem que pedir, não se pede uma vez só, se pede todos os dias, se pede várias vezes ao longo do dia, mas tem que mostrar, dar esse passo. Eu vi um vídeo essa semana sobre o padre Paulo Nicaso. Ele falou sobre esse assunto, que muitas vezes também, para quem já está na caminhada, a gente espera sentir alguma coisa, ter um sentimento quando a gente pede a graça de Deus. Aí ele falou de forma bem engraçada que sentir alguma coisa, eu tomo um champanhe, eu vou dar uma tonturinha. Mas pedir a graça de Deus é necessidade básica. Você sentindo ou não, você precisa tomar água, você precisa se alimentar, precisa pedir a graça de Deus, né? Sem dúvida. Amém. Então aproveita e nos dá um pouco. Vamos lá. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas eu te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas eu te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar,
nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Jesus, Jesus, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Amém, amém. Eu estava lendo aqui, Padre, seguindo aqui esse capítulo 3 aqui de João, lá no versículo 34 até o 36, né? A palavra nos diz: com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. Mais ou menos aquilo que a gente estava falando, né? É muito amor envolvido, né? Quando Deus dá o seu próprio Filho para salvar o mundo, né? Então, concede o Espírito sem medidas. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Confiou-lhe todas as coisas. Quer dizer, ele não é só Senhor da nossa vida, né, Pai? Ele é Senhor de tudo. Ele é o Senhor da vida. Da vida, do universo inteiro. Toda Quer a dizer, vida. tudo aquilo que Deus criou, e Jesus já existia antes dessa criação, né? No início era o Verbo, né, Pai? Então, é assim. São João fala aqui, ó, meu Deus, fala, quem crê no Filho Isso, tem a vida eterna. E quem não crê no Filho, e era isso que eu ia chegar, não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. E a gente tem que ter um cuidado imenso, queridos. A gente precisa ter cuidado com a ira de Deus, porque não acredite nessa história de misericórdia acima de todas as coisas e fica viciado em misericórdia, né, Pai? Eu não preciso disso, a misericórdia de Deus é muito grande, mas tu tem que tens que entender seguir, bem isso, né? tem que saber bem, mas porque senão a pessoa diz: não, eu não gosto de me confessar, não, eu acho uma bobagem esse negócio de confessar, porque eu me confesso para Deus, a misericórdia dele é muito grande. Não, mas não é assim. Não pode ficar, e não acredite que o inferno está vazio. A misericórdia de Deus é eterna e o inferno está vazio. Isso é uma frase que tem sido muito difundida. Mal usada. E muito mal usada, né? As pessoas pensam que ninguém vai para lá. Não, nós vamos, gente. Está muito errado isso. E temos que tomar cuidado. Porque o que é a misericórdia de Deus? Ela é o braço estendido de Deus. Exatamente. Para a humanidade. É como a Santa Faustina falava, tábua de salvação. Sim. Ou seja, salvação do pecado. Ou seja, a misericórdia ela é infinitamente maior que o pecado, mas ela é a mão estendida. Eu preciso segurá-la. Exatamente. Preciso abraçá-la. Não é dizer que eu usar da misericórdia e não pegar na mão dela. E usar como desculpa, né? Porque isso não é um ensinamento da igreja, isso. Tá? Por exemplo, quando Jesus conta as parábolas da misericórdia, né? Por exemplo, a parábola do filho pródigo. Olha a experiência do filho pródigo. Ele pegou sua herança,
foi embora, fez a experiência da morte, do fracasso, fruto do pecado, perdeu a sua herança, que a herança, vamos entender, a herança de vida eterna, Sim. seja o pecado mortal, que nos tira a vida eterna. Aí ele, fazendo essa experiência do fundo do poço, ele volta, toma consciência, há uma iluminação, uma graça, e ele acolhe essa graça e volta. O que ele diz? Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. E o pai, a partir disso, devolve a herança, dá a graça. Sim, sim, sim. Então não dá para pensar que eu vou ter herança se eu não com o pecado. Exato. Não, aí não. E muita gente pensa assim que eu dependo e creio na misericórdia de Deus e tudo está resolvido. Não precisa voltar, né? Se aquele filho não tivesse voltado, como o pai ia salvá-lo, né? E esse crer significa aderir. Exatamente. Não é Jesus é bom, então tá. Então ele vai me aceitar de qualquer forma. Não é isso. Exatamente. Eu peço apelar, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. Sempre vamos precisar. Exato. Por mais que a pessoa esteja na graça, sempre conta, acima de tudo, com a misericórdia divina. Agora, não posso usar da misericórdia divina para não me converter. Isso é errado. Isso é errado. Tá? Para não me confessar, para não, mas é misericórdia. Não. Aí não é isso que é ensinamento da igreja. Né? Isso é errado. E a gente vê, infelizmente, muitos irmãos aí que pregam diferente em outras denominações cristãs, né? Tem que ter cuidado. E pregam a palavra, usam a Bíblia como sendo alicerce da sua igreja e tal, mas... Porque, na realidade, uma coisa, a gente precisa entender a realidade do pecado. Tá? Porque, por exemplo, quando Jesus vai para a cruz, por que ele vai para a cruz? Não é uma circunstância, ele vai, eu vim justamente foi para isso que eu vim. O que é salvar? Salvar do quê? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que ele fez? Ele assumiu sobre si as consequências do pecado. E olha para, se você meditar a via sacra, se você meditar o Cristo crucificado, olha o seu sofrimento. A gente começa a ver o horror do pecado. Então, ou seja, não tem conivência de Deus com o pecado. Deus ama o pecador. Mas com o pecado, Deus diz assim, se o teu olho te leva a pecar, arranca-o, ele diz. É melhor entrar assim. Quer dizer, isso a gente tem que entender. Quando tu aplica misericórdia, tu tem que pegar todo o ensinamento de Jesus. Não dá para tu pensar a misericórdia e aplicar ela como se fosse uma palavra mágica. Não é isso. É dentro do ensinamento de Jesus. E Jesus fala muito claro. Quando para a adúltera, a mulher diz, olha, vai e não peques mais. Então, ele sempre aponta para a vida nova. Ou seja, a misericórdia é maior que aquele pecado. Quando a pessoa, então, acolhe essa misericórdia, então ela experimenta isso e muda de vida. Agora, não é para dizer, olha, continua fazendo isso, né? Tem como. Então, isso seria que se você está... cuidado para não estar por esse caminho. Tem que tomar muito cuidado. Porque é uma coisa sutil, mas muito errada. É muito, é muito. E as pessoas confundem. Eu falo e trouxe esse tema porque outro dia ainda a gente estava conversando sobre isso e as pessoas tentando convencer quem estava ali de que não, que a misericórdia de Deus era sempre infinita e sempre iria resolver o teu problema no fim. Não. Ela é infinita, ela pode sim resolver, mas tu tem que querer, né, pai? Precisa querer. Ela é oferecida até o último momento. Isso. Não pode usá-la como, sei lá, como uma droga para aliviar a dor de cabeça. Não é assim, né? Eu não posso abusar, né? Abusar da misericórdia. Exato, me valer, abuso né? Tá, me confessei. Já me confessei pensando que eu vou fazer de novo, né? Não, me confessei com um propósito
Não sei de qual ser, é. Eu não né? sei se é numa aparição, agora não tenho certeza se foi no livro da Santa Fátima. Tem uma dessas santas que fala sobre essa questão desse o abuso da ideia, o abuso da misericórdia, o abuso da misericórdia de Deus, né? Usá-la de uma forma equivocada, cuidado. Né? Quem distorce a verdade, né, a gente sabe quem é. Uhum. Sim, sim, sim. Ele usa uma verdade com veneno dentro, cuidado. A meia-verdade, A né? meia-verdade. Eu me lembro do padre Ladislau explicando sobre a meia-verdade. Ele dizia assim que a meia-verdade ela é muito pior do que a mentira. Porque a mentira, ela tá escancarada ali para ti. Ah, isso aqui é um absurdo, que horror isso aqui, né? Não tem como acreditar. A meia-verdade, ela vai como uma sedução, né? Ela vai te envolvendo, porque tem uma coisinha ali que, se fosse assim, ia ser tão bom, Pensa bem, né? é isso que nós falamos já sobre a queda. Ou seja, o que São João fala? Que Satanás é o sedutor do mundo. Então, o que ele diz para Eva, né? Em outras palavras, ele usou uma aparente verdade, distorceu os valores e atraiu. Sim. Tá? E mesmo ela sabendo a verdade. Então, por exemplo, se tu usa uma coisa que agrada, né? Fala de paz. Então, quem é que não quer paz? Exato. Quem é que não quer felicidade? Quem é que não quer liberdade? E aí vai, né? Então, se você, em nome da liberdade, em nome da paz, em nome do amor, você usa, em nome da misericórdia, Sim. você aplica uma coisa que, embutida, tem uma bomba relógio, né? E agora vamos falar um pouquinho do Domingo da Misericórdia para o pessoal aí da região de Juí, né? 27 agora, no domingo, nós teremos então a festa da Divina Misericórdia ali no santuário em Ijuí. Santuário da Fonte da Divina Misericórdia. Junto ali à instalação e à sede da Rádio Fraternidade. Compareça, ajude-nos. Aliás, eu já deixo o convite aqui para vocês, ajude-nos a pagar a reforma da nossa capelinha, que estamos precisando. Júnior, vamos encerrar então o programa? Fiquem todos com Deus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus.